Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como vocês. Eu sou Heloísa Melo e estou muito feliz por estar com vocês nessa incrível jornada empreendedora de muito aprendizado. E hoje aqui no nosso programa nós temos uma convidada especial, a querida doutora Margibel, ela que é formada pela USP, né? Ela é especialista em comunicação para líderes e pessoas que queiram se tornar uma. Então talvez aí você esteja querendo se tornar um líder, um empresário, chegou o seu momento de aprender coisas extremamente valiosas que vão mudar o rumo do seu negócio, tá? Falaremos hoje sobre a importância da oratória e comunicação para os negócios. E aí, Margibel, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, enfim. A minha formação toda em letras, graduação, mestrado e doutorado. Eu comecei a ter o primeiro contato com oratória quando eu fui dar aula no curso de Direito. Eu ministrei aula no curso de Direito por 15 anos. Você sabe que um bom advogado tem de falar super bem. Desde então eu fui fazer um curso de oratória, eu sou professora há quase 30 anos. Fui fazer um curso de oratória em 2008 e nasceu toda a minha paixão pela área, aliando também as questões do discurso da área de letras. Então fazendo algo além daquela ideia da oratória, só a técnica de colocar a mão de uma determinada forma, olhar de um determinado jeito, não. Você tem de aliar também o seu conteúdo, a sua expressividade como um todo. Então, sou empreendedora nessa área e é um prazer estar aqui. Não, o prazer é todo nosso. E eu costumo dizer que a Margibel é a doutora legítima, aquela que fez doutorado, que tem conteúdo extremamente relevante para ajudar aí, nós como um todo a se comunicar de forma mais assertiva, né? E aí a primeira pergunta é a seguinte: qual que é a importância da oratória e da comunicação para nós como empresários, como empreendedores? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu diria que é fundamental um empresário, um empreendedor ter uma comunicação super assertiva, porque na hora seja de um fechamento de um contrato, seja na condução de uma reunião com seus colaboradores, em que você quer transmitir aquela ideia com mais clareza, com mais assertividade, você precisa ter uma comunicação oratória muito pontual. E para isso você precisa estudar os seus ambientes. Vou falar com o meu colaborador interno, vou falar com o meu possível cliente que vai consumir do meu produto. Então a comunicação ela é fundamental. Ah, sim. E quais seriam as principais dificuldades e desafios que as pessoas encontram com a comunicação, que você presencia todos os dias? Quais são os principais desafios para a comunicação assertiva? Eu diria que muitas pessoas, às vezes, elas não se dão conta de que essa ideia de, eu tenho medo de falar em público, mas, na verdade, o que eu tenho percebido é que as pessoas se pegam nessa ideia de o que o outro vai pensar, qual é o julgamento que o outro vai fazer. Então, esse é o principal desafio no sentido de dizer para a pessoa que você tem de estudar o seu público para que você ultrapasse essa barreira. Esse é um dos principais. E a outra ideia, que eu diria que é um desafio muito grande, é que a pessoa vai falar, mas ela não tem o domínio do conteúdo. Então, imagine que você vai fechar um contrato com o cliente. Você tem de estudar o seu cliente para saber as necessidades dele. Então, é muito mais sobre a pessoa da qual ou com a qual você está falando do que sobre você. E existe alguma técnica para tentar minimizar essas vozes, né, dizendo que você não vai conseguir? Enfim, tem alguma técnica dentro da oratória? Como é que funciona isso? Olha, eu diria que a respiração é algo fundamental, porque quando você respira com uma certa cadência, quando você oxigena o seu cérebro, você está mandando uma mensagem para ele dizendo assim, olha, está tudo bem, eu estou sob controle, fique tranquilo. Sabe aquela ideia quando às vezes a pessoa está muito nervosa e a gente fala assim, respira, respira, fica tranquilo. Então a ideia é você respirar com consciência, como um bebê respira, né, projetando o abdômen para fora, retendo o ar para oxigenar o seu cérebro, fazer alguns alongamentos antes da sua fala, porque os segundos iniciais de uma fala, eles são os cruciais.
Se você tem uma reserva no seu cérebro de oxigênio e você já está mais tranquilo, você vai conseguir dominar o restante do seu discurso. Não, legal. E aí tem algumas pessoas que falam, né? Ah, mas eu não quero ser palestrante, então eu preciso estudar oratória. Isso é importante para o meu negócio? Com certeza. Isso é um mito que as pessoas pensam, que oratória é só para palestrante. Não é. Porque a forma como você se comunica é algo mais relacionado com a sua comunicação intrapessoal, seus pensamentos internos, ou a sua comunicação interpessoal. Mas como você vai fazer isso, é a oratória que vai dar a forma. Ou seja, ela que vai te estabelecer algumas regras do discurso, ela que vai te pontuar. Por exemplo, eu trabalho com a oratória moderna. E na oratória moderna, você não vai engessar a pessoa como naquela oratória clássica. Olha, você precisa colocar a mão assim, você precisa fazer um gesto de uma determinada maneira. Não, você vai trabalhando com a pessoa para que ela não fale muitos nés, para que ela não fale os vícios de linguagem, para que a pessoa não fique, de repente, batendo muito o pé ou, sabe, com a cabeça de uma maneira que não fique tão harmônica a apresentação. Então, essa é a ideia principal da oratória moderna. Não, legal. Então, quem empreende, faz reuniões online, precisa de comunicação para fechamento, inclusive, de contratos. Sim, com certeza. E eu diria que, às vezes, as pessoas não pensam que quando você vai se comunicar, principalmente no âmbito virtual, que você abre a sua tela, você coloque uma proteção de tela atrás, com a marca da sua empresa, porque às vezes muitas pessoas não têm esse cuidado quando estão no home office, ou som, de repente algum barulho, algum ruído que vai atrapalhar a sua comunicação. Então a oratória ela entra nesses aspectos, para você se preparar para o ambiente no qual você vai falar. Então, só a oratória, só a questão de falar, a sonoridade verbal, sim, existem outros conjuntos. Sim, é o ambiente como um todo. A oratória moderna, ela se preocupa com isso, de você se preocupar se você vai falar num ambiente virtual, num ambiente presencial, quem é o seu público principal, quais são os aplicativos que você pode utilizar da tecnologia para te favorecer na hora da fala. Então, a tecnologia está aí para nos ajudar nesse sentido, ao nosso favor, principalmente. Então, a oratória ela é muito mais do que técnicas de impostação de voz. Então, aí uma pergunta, né? A técnica da caneta, ela ainda funciona? Funciona, e eu utilizo nas minhas imersões de oratória. Você tem alguma outra técnica para compartilhar com a gente? Olha, que seja de fácil aplicação? Eu sei que para aprender precisa fazer o seu curso, a sua mentoria. Mas alguma dicasinha para deixar um gostinho aí pro pessoal? Olha, eu diria que eu utilizo muito aquela técnica da respiração em quadrado, que é você respirar em 4 tempos. Quando você inspira, você... contando 4, você segura o ar, contando mais 4, expira, soltando o ar, e quando você está sem, você conta mais 4. Então, é sempre 4, 4, 4. Inspira, segura, expira, segura. Por quê? Essa é a ideia da oxigenação do cérebro. Isso te traz mais tranquilidade? Sim, com certeza. Não, legal. E quais são os elementos que você considera chaves e crucial para uma apresentação convincente? Para que a gente consiga se comunicar de forma convincente. Eu vejo que é estudar bem os argumentos. Principalmente... Seu produto? Exatamente. Uma das minhas ideias, né, da minha formação do doutorado, é implementar toda a parte da organização do discurso, principalmente quando nós tratamos de operadores argumentativos. Por exemplo, o que é isso? É você dizer assim, o dia está muito ensolarado e eu fui até o shopping. O dia está ensolarado, porém... Quando você coloca um operador argumentativo, porém, no entanto, contudo, você já está dando um tom para a sua fala. Fui até o cliente, no entanto, ele não me deu a resposta. Fui até o cliente e ele me deu a resposta. Então, tá vendo? Quando eu coloco a conjunção e, só adicionei uma ideia. Agora, quando eu coloco no entanto, um porém, um todavia, né, um porquê, quando eu faço essas ligações entre
as falas, entre o discurso, você já dá um tom argumentativo na sua fala. Então, é muito mais do que só estudar comunicação, né? Tem a ver com Sim. discurso, com expressão corporal, é Sim. todo um conjunto, pelo que eu estou entendendo do seu trabalho, que é muito diferente do que a gente costuma ver aí no mercado, né? E aí, por fim, já caminhando para o fim, né? Você teria alguma experiência que você usou a oratória, a comunicação, as suas habilidades para conseguir algo no seu negócio, para fechar alguma coisa? Como isso impactou no seu negócio? O que você tem notado? Eu atuo na Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado, no curso de especialização, nos cursos de especialização, no caso. E eu lembro que quando eu fui indicada para dar aula lá, eu fui convidada para uma reunião. E nessa reunião, eu me lembro que tinha, assim, 5 pessoas e eu me senti numa espécie de um banco dos réus. Uhum. Porque como que uma professora que não era da área do direito iria atuar com a oratória ensinando técnicas argumentativas? E aí eu lembro que ao final o coordenador falou, professora, a senhora está preparada para enfrentar os leões. Aí eu fiquei até um pouco assim, nossa, o que vai acontecer? Aí no primeiro dia de aula ele foi comigo e era para preparar 10 procuradores para sustentação oral. Nossa. No TJ, então... Realmente não é uma coisa muito simples. Um super desafio. E ele falou assim, fique tranquila, estarei com você. Eu falei, nossa, que lugar mais desafiante, né? Desafiador. E ele foi comigo. Algumas pessoas foram um pouco, assim, hostis, né? Mas outros, assim, gostaram muito. Tanto é que eu tenho parceiros até hoje, que eu presto serviço, inclusive, para eles. Então, eu diria que foi um super desafio, mas foi a ideia de você utilizar a técnica, né, com assertividade, e me colocou num lugar de muito destaque. Sim, e que eu com certeza. Sou super bem sucedida lá. Então, Procurador-Geral da República é um concurso extremamente complexo, exigente, então realmente é um desafio que não é para todo mundo, né? Exatamente. E fala um pouquinho agora dos seus produtos, o que você tem aí na sua esteira de produtos, cursos, mentorias. Passa o seu Instagram para o pessoal poder te seguir e acompanhar um pouco mais do seu trabalho. O meu Instagram é dra.margibel. Eu tenho 3 produtos. Um é o Oratória de Bolso. Esse curso se chama nesse sentido porque você coloca a oratória no seu bolso, vá para a sua reunião e você vai ter um roteiro assertivo para se posicionar com o seu cliente. Nossa. Tem um outro curso chamado Palavras de Autoridade, que é aquele para quem quer se tornar um palestrante ou para quem quer conduzir reuniões para públicos mais abertos. Então, ele é um curso um pouquinho mais extenso, né, para você ter realmente autoridade, trabalhar os argumentos. E tem a minha mentoria, que é Oratória Moderna, que nós estamos já com vários cases aí. Recentemente eu tive um aluno que é pós-doutor em matemática. Uau. E ele sempre acabava ficando em 30º, 25º, por aí nos concursos, e ele passou num concurso público para professor da escola lá de matemática da USP de São Carlos. Nossa. Então foi um case de super sucesso, que a gente utiliza as técnicas da oratória moderna e que tem muito a ver. Então, se você quiser ser o próximo case, procura a doutora no Instagram, que eu tenho certeza que ela vai te atender com muito carinho. Enfim, então, doutora, quero te agradecer pela presença, pela colaboração, por ter disponibilizado seu tempo para compartilhar um conteúdo que é extremamente valioso, não só para empresários, mas para todo mundo de forma geral, né? Então, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço, Heloíse, pela oportunidade, né, de estar aqui no Talks Empreendedor, que é um programa que eu tenho certeza que atinge muitas pessoas e que vai trazer muito conhecimento e experiência para todos nós. Com certeza. Bom, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligado para obter mais dicas valiosas como essas, né? Que farão o seu negócio se tornar algo extraordinário. Fique ligado e te espero no nosso próximo Talks Empreendedor.